dona Marilene. Hã? Boa tarde, Excelência. É Marilene Oliveira Lobo de Assis Gonçalves, não é Sim, isso? sim, isso mesmo, perfeitamente. Trata-se aqui de um processo no qual o Ministério Público do Estado de Goiás denunciou o Gier de Oliveira Lobo Filho por homicídio em desfavor do senhor Rogério de Jesus Lobo. A senhora é irmã do acusado, não é isso? Sim, sou irmã do A acusado. senhora vai ser ouvida na condição de informante, defesa e acusação farão algumas perguntas para a senhora, e assim como eu alertei as demais testemunhas, é, não se ofenda se alguma pergunta em relação aos familiares, tanto da vítima quanto do autor. A gente sabe que é complicado no momento desse, mas tanto a defesa quanto a acusação estão fazendo o seu papel, tá bom? Perfeito, Então, sim, beleza. doutores à vontade. Marilene, boa Sim, tarde. boa tarde, senhor. Marilene, é, você pode me dizer assim, qual é o que você tem conhecimento dessa acusação contra o Rogério? Eu fiquei sabendo desse fato, eu moro em Brasília, né? E quando eu fiquei sabendo, estava lá através de parentes, né? Até então, nós encontrávamos com o Rogério, ele me chamava de prima, e como a gente tem fazenda próxima, e senti uma boa relação com ele. Até nós vendemos uma propriedade no município de Aruanã, e na ocasião que a gente queria vender, eu e minha irmã. O Rogério falou assim, ó, apesar de eu não estar falando com o Rogério, eu considero ele um ótimo corretor. Eu e minha irmã fomos à procura dele, ele sempre dava conselhos. Quando eu fiz o contrato de... Ele não vendeu a nossa propriedade, mas vendeu da minha irmã, ele foi corretor. Isso foi mais ou menos, acho que em 2012. E, assim, ele era muito gentil com a gente, assim, é uma pessoa muito especial, sabe, assim, já visto o que aconteceu, nós sempre tivemos carinho por ele era uma pessoa muito inteligente, eu não tenho, assim, eu particularmente não tenho nada a reclamar do Rogério, sabe, doutor? E ele ajudou a minha irmã a vender a propriedade, a minha ele me ajudou a fazer o contrato, então a gente aconselhava com ele nos encontrava, era muito carinhoso conosco, com meu sobrinho, e foi uma pessoa, assim, que tinha muito carinho pela nossa família, sabe? Sim. O, é, Nesse período aí da sociedade deles, dessa parceria deles, como é que era o comportamento tanto dele quanto do Rogério com relação aos negócios? Eu vou especificar uma dos meus questionamentos aqui. Ah, da parte do Rogério, você já ouviu alguma reclamação com relação à pessoa do Rogério, algo que o Rogério tenha feito, que ele tenha ficado magoado, ressentido, especialmente, eu especifico mais ainda, especialmente nessa questão da divisão dessa sociedade? Não, assim, eu não ouvi isso do Ogé. Ele, fiquei sabendo que eles tinham feito a separação, né, da sociedade, mas detalhes assim, o Ogé assim, não contou para mim, eu li tudo nos autos, entendeu? Então, o Ogé, ele se preservava, assim, e que ele, o Rogério era fechado e o Rogério também era, entendeu? Então, assim, nós encontramos como se não tivesse acontecido nada entre o Ogé e ele. Era uma relação muito assim, Certo. natural. Então, eu acredito que eles resolveram a situação e não teve assim, é, ódio um do outro. Tá. Você soube das circunstâncias, de detalhes da dissolução dessa sociedade deles? Eu vi dizer que eles desfizeram a sociedade, né? O senhor Ailton de Paula intermediou, tal, e que tinha uma dívida para ser resolvida e que hoje era, assim, estava numa situação que não estava bem financeiramente, e o Rogério estava numa situação razoavelmente melhor,
e que as coisas iam demorando a resolver, né? Mas que eles conseguiram chegar a um acordo e assinaram o acordo. Foi o Rogério que redigiu o acordo. Tinha pessoas presentes, né? E, enfim, o acordo foi revisto lá no momento, eles alteraram, mas foi concluído. Você soube se, você está dizendo que o Ailton de Paula intermediou, promoveu esse É, acordo aí, exatamente. interferiu nisso aí. Você Sim. sabe se o Ailton, nessa ocasião, ele indicou e chegou a colocar a pessoa de Márcio para poder participar dessa negociação, dessa intermediação? Não, eu não sei, assim, como eu li o que estava nos autos, mas parece que o Márcio estava presente, estava, parece que o João, o Ricardo, tinha mais pessoas da família, entendeu? A pergunta é a seguinte: você sabe se o Márcio participou dessa negociação por sugestão ou talvez imposição da parte do Ailton de Paula? É, eu acredito que sim, Né? Eu, bom, porque ele trabalhava, né, para o Ailton de Paula. isso eu vou te perguntar também. O, o Márcio, ele, embora tivesse conhecimento, transitasse entre tanto o Rogério quanto o Ogier, o Márcio trabalhava para quem, especificamente? Não, ele trabalhava para o Ailton de Paula, é sabido no Cocalink, ele trabalhava, ele trabalhou no posto de gasolina lá para Ailton, depois foi para Vila Rica. Isso tudo é de conhecimento das pessoas, do Cocalim, e trabalhou algum tempo para o Ailton. Depois foi para Goiânia, e eu acredito que o Ailton de Paula percebeu que não era a pessoa que ele imaginava que era, e deu um jeito dele vir para Goiânia, e ainda pagava 10 salários para ele, É, para mantê-lo em tendo Goiânia. como, tendo como referência esse acordo, essa dissolução dessa sociedade, a data disso, a época disso, quando foi que o Márcio se desvinculou empregaticiamente, digamos assim, do Ailton? Não, me parece que ele estava trabalhando com ele nesse ano mesmo, em janeiro, deveria desse ano, ele continuava trabalhando com o seu Ailton de Paula, né? Janeiro de quando? De 2015. 2000? É, sim, que ele continuava em Goiânia, trabalhando, tanto é que acho que ele pegava o filho do Ailton de Paula na escola, tinha uma relação próxima, Né? entendeu? Mas você sabe se lá, tá, lá quando eles fizeram essa dissolução, esse 2008, 2009. Você sabe se o Márcio participou desse acordo, Com... dessa intermediação, o Márcio? Sim, o Márcio estava presente, ele participou, porque todo mundo ali conhecia o Márcio e participou dessa negociação ali, nada, participou ali presente. Quem fez a negociação foi o seu Ailton, né? Junto com o Rogério, e o Rogério que redigiu o contrato, Rogério, assim, o quê? Eu não que entendi. redigiu o contrato, redigiu lá o contrato. Rogério ou Rogério? Rogério, Rogério. Rogério. Ah, Rogério era muito bom em fazer contratos. ah. E esse contrato aí da Fazenda Saudade, foi ele que redigiu, Foi o Rogério que redigiu o contrato. né? Da forma Até, com que ele quis. Você sabe se teve alguma pressão, como eles dizem, alguma pressão no Rogério para que ele eh, redigisse esse contrato, elaborasse esse contrato da maneira que fosse melhor para o Rogério, você sabe disso? não, eles fizeram o contrato e depois deu essa questão da água, né, que foi refeito ali, e o Rogério assinou, todo mundo assinou o contrato, mas só a, es- na ocasião, a esposa dele não assinou. Você sabe se teve alguma reclamação no início, foi feita uma partilha, uma divisão lá na Fazenda Saudade, especialmente. E depois o Rogério teria reclamado que ficou sem água?
Não, no princípio, no contrato, que eu sei do contrato, achou que a fração que ficava para ele estava sem água, mas depois ele pegou uma parte de água, ele não ficou sem água no contrato. Isso é que eu estou Ele não perguntando. ficou sem água. Ele teria, a princípio, ficado sem água na divisão, foi uma divisão que não o favorecia. Isso foi consertado, você sabe Sim, informar? foi Ele consertado. ficou com a parte de Ficou com água. água, a área ficou com água e foi uma das primeiras áreas a ser vendidas. Tá? Foi uma das primeiras áreas a ser vendida pela família, entendeu? Pelos herdeiros. Já venderam logo rapidamente essa área para terceiros. É. Como é que foi a vida, Marilena? Porque aqui, aliás, desde o início desse processo, eles estão pintando de uma maneira muito talentosa até, pintando um monstro. O Zé é um matador frio que manda alguém matar. E eles abandonam todas as coisas mais monstruosas que tem, mais indicativas de que existem, que se pode eleger várias outras pessoas. Aí eu te pergunto sobre a vida dele, a vida Vida de pregressa. quem? Hoje Do é. Rogério. Como é que foi a vida dele, assim, no momento em que ele é o caçula? Nós éramos 7 irmãos. Meu pai foi atropelado no dia 24 de junho de 1981. Eu cheguei em casa às 8 horas da noite, ligaram o telefone, eu já morava em Brasília, tinha 3 filhos, disseram para mim, aconteceu um acidente. Eu imaginei que era meu irmão mais velho, não, mas era meu pai. Ele foi encontrado como indigente no ML por Ogier. Tanto é que foi tão assim dramática isso aí. Outro dia, 9 horas da manhã, eu estava enterrando meu pai. E meu pai era um homem assim, direito, honesto, trabalhador. Às vezes ele tomava não Valgina para dormir. Então, nós tivemos a imagem dele de homem trabalhador. Nós não nos divertimos. Eu conheci a praia uma vez só. E papai, assim, minhas férias todas eram na fazenda, eu passava 4 meses do ano na fazenda. Hoje é 2 anos de idade, já andava a cavalo, andava com meu pai. Então, ele incentivou demais, Chega mais próximo do microfone. ele incentivou demais o Ogé. E nós éramos 5 mulheres, tinha um irmão mais velho, o Ogé foi o penúltimo. Então, foi aquela alegria quando ele veio. E toda a vida, assim, a família toda o tratou muito bem. Ele era apaixonado pelo pai. Nós todos, eu acredito que a gente não recuperou até hoje desse trauma, porque deu até quando, para saber que meu pai tinha morrido, colocaram na televisão. Eles tinham vários amigos, e hoje ele herdou o nome dele, os amigos. Nós escolhemos a família. Eu tinha um irmão mais velho, mas ele foi escolhido. Eu tinha um irmão mais velho, mas ele foi escolhido para gerenciar tudo, porque ele sempre foi uma pessoa assim, gostava mais de fazenda, é muito inteligente. Então, fazia veterinária. Ele sacrificou a vida dele em função da família, dos irmãos. Até eu me lembro, um tio falou assim, Ger, você se prepare, que você... Ele mudou de vida, mudou de status. A inveja vai te rondar, porque ele abandonou a faculdade de veterinária, os amigos do meu pai, os amigos dele, entendeu? Tá. Ele deixou o curso de veterinária, então, quase terminando, para poder assumir essa responsabilidade de Assumiu as dívidas encabeçar também, de acertar tudo que meu pai tinha para todos acertar. os filhos. Ele era, então, o caçula. Era o caçula Tá. dos homens, tinha uma irmã. É porque eu quero chegar Ele no tinha ponto aí. 22 anos. Onde é que o Rogério encontra, em que momento que ele encontra com o Rogério, para Olha, poder começar a fazer essa parceria? Assim, de maneira resumida que você puder fazer. o Rogério, me parece que foi em 1993 que ele... Mas, assim, como o pai do Rogério
era primo, era primo do meu pai, quer dizer, o avô do Rogério era primo do meu avô, então o pai do Rogério considerava meu pai primo. E já tinha um certo conhecimento, uma certa relação. E os dois já se conheciam e começaram. O Rogério gostava de fazenda, o Rogério também. Houve oportunidade de negócio, eles começaram a trabalhar em parceria. Nessa parceria aí, nessa sociedade, o, o Rogério entrou com algum recurso? Como é que foi isso? O Rogério tinha E o todo, Rogério também? o Rogério tinha todo o lastro que meu pai tinha deixado. Tá. E o E a minha Rogério? mãe também, dava suporte, entendeu? Então, assim, ele tinha uma condição financeira melhor. Tá. E o Rogério? O Rogério, não, nesse momento, não, ele não tinha a mesma condição do Ogier, mas ele era bom negociante, era, era uma pessoa também inteligente, eles se davam bem. Tá. Marilene, é uma coisa assim que causa uma certa estranheza, porque o Ricardo, irmão do Rogério, ele prestou depoimento no início dos processos, no início das investigações, e depois não mais apareceu, né? A Raquel, irmã do Rogério, Sim, nunca apareceu. Você já encontrou com a Raquel, né? O deixa eu lhe contar a história, doutor, se me permite. que que ela te disse? É, Qual é o... por acaso, a Raquel encontrou com a amiga da minha irmã em julho do ano passado e perguntou pelo Ogier. Se nós gostaríamos muito de encontrar com o Ogier, tal, conversar com ele. E quando foi esse ano, em janeiro, eu liguei para essa amiga, que é da minha irmã, e falei assim: olha, fulana, a Raquel disse que gostaria de encontrar Pode chegar, né? com, com o OGE, falar com o OGE. Você poderia entrar em contato com ela e ver se ela poderia nos receber? Ela entrou em contato com a Raquel. Raquel, eu tenho falado com ela desde o dia 16 de janeiro. E posteriormente, assim, eu não, eu não conheço a Raquel pessoalmente. Só falei com ela por mensagem. Tem todas as mensagens registradas no meu celular para comprovar as verdades que eu estou falando. E ela conseguiu falar com o Gé, e a Raquel, com o Ricardo, e o filho dela estiveram, né, com Uhum. ele. Tá. Mas eu queria te dizer, qual foi o conteúdo dessa conversa? Houve alguma coisa que a Raquel... Falou que Depois eu eles. vou perguntar sobre o Ricardo, que a Certo. Raquel falou sobre esse fato, sobre esse processo, sobre essa acusação. Que a família, ninguém acredita, todos acreditam na inocência do Ogé, as tias e os filhos dela, que eles hoje, que quando ocorreu o fato, o homicídio, que eles achavam que era o Ogé, até queriam matá-lo, mas que hoje eles tinham certeza absoluta que não era o Ogé, e que isso tinha que ser, a verdade teria que vir à tona. E o que é que surgiu? Ela chegou a dizer o que é que surgiu para poder levar ela a essa suspeita, essa... Sim, ela disse o seguinte: 12, não, o Ricardo disse, 12 dias após a morte do Rogério, eles queriam, porque o Rogério foi seguido o tempo todo, a gente sabe disso. Como suspeito, foi tudo direcionado para ele. Então, eles acreditavam que era o Rogério e que eles estavam seguindo o Ricardo e o Rogerinho, quer dizer, o filho do Rogério. Queriam matar o Rogério. E foram onde o Márcio morava, que era no edifício São Peter, lá em Goiânia, e ficaram e tem uma expressão que a gente diz, né? Lá, aguardando, não sei como é que fala juridicamente essa expressão, doutor. E, por surpresa deles, quem desce do prédio? Rodrigo Lobo, junto com o filho do Márcio, o Alexandre. Abraçado. E o 12 dias Rodrigo tinha após a dito que não morte do conhecia. Rogério. Hã? E o Rodrigo tinha dito que não conhecia Não mais, né? conhecia o Márcio. Então,
desceram lá. Aí acho que deu um estalo, entendeu? Assim, se não conhecia, ninguém conhecia, e acho que ele pensou duas vezes, e isso acho que eles vieram repensando todos os fatos que ocorreram posteriormente a esse fato, entendeu? Muitos outros ocorreram. É, Marilene, não precisa nem ter nenhum receio de nada, não. O que é que você ficou sabendo, resumidamente, do posicionamento do Ricardo, irmão do Rogério, irmão da vítima, e da outra irmã da vítima, que é a Raquel? O posicionamento que isso te traz. Vocês trocaram muitas mensagens? Não, eu tenho mais de 100 mensagens trocadas com ela aqui. Ela não pôde depor porque ela sofreu o problema de diverticulite, estava com colostomia, e ela tirou, a semana passada, ela falou que ela gostaria muito de estar presente, porque ela acha que ela é uma pessoa muito espiritualizada, que o Deus que ela acredita, jamais, que o Rogério falava que gostava muito do Ogier, que ele era uma pessoa assim, boa, e que um dia ele se retomaria, porque quando eles se separaram da sociedade, o Ogier se afastou do Rogério, mas que sempre ele falava bem do Ogier. Eles tinham afinidade, tinha muita afinidade os dois, entendeu? Que o Ogier ficou sem pai, sem tio, meus tios todos morreram em 3, 4 anos, eu perdi toda a geração dos meus tios, do meu pai, e o Ogier ficou como referência, entendeu, para nós. Nessas mensagens, especialmente a Raquel, ela chega a levantar nomes de pessoas suspeitas? Sim, sim, tem. Eles acham que é o Rodrigo e que Paula está junto com ele. Por quê? Peço novamente para que não haja nenhum tipo de reação, por favor, tá bom? Tanto da família da vítima quanto da família do acusado. Obrigado. Sem querer acusar ninguém, Marilene, até porque é, quem, quem diz está dizendo com base na compreensão dela. A pergunta é só o fato, se Certo, ela disse isso, até porque nós temos esse material todo documentado com ata notarial. certo. Se alguém A gente tiver tem dúvida de cartório de alguma tudo isso. coisa, nós temos isso. O Ricardo e o Ogier têm conversado com o Ogier amistosamente. Sim, O amistosamente. Ricardo demonstrou alguma dúvida, alguma suspeita sequer de que tenha sido o Ogier, Marilene? Não, em absoluto. Eu posso contar um fato, doutor? Mas, por favor. É o seguinte, quando o Rogério, o Ricardo, ele contou esse fato e nós ficamos sabendo por terceiros, até por um primo nosso, que é falecido, mas que a filha dele está presente aqui, que ele emprestou para o Rogério, me parece, R$ 500 mil. E quando a família, os herdeiros, começaram a vender as propriedades, o Ricardo pediu à ex-mulher, que não era viúva, mas ex-mulher, que o pagasse aquele dinheiro que o irmão devia. Ela disse para ele: eu só lhe pago se você matar o Ogier. O Ricardo disse isso e esse primo meu falecido disse a mesma coisa. Então, é uma coisa assim, eu fiquei estarrecida de tudo ser direcionado para o Ogier, sendo que tinha tantas pessoas que poderiam ser indiciadas, inclusive essas que eu estou lhe falando, doutor. Qualquer pessoa que lê o processo, que tem um pouco de atenção, vai entender bem. Marilene, Sim, eu volto a te perguntar assim, porque não ficou bem respondido, além dessas duas circunstâncias. Primeiro, o Ricardo, ele mandou mensagens, áudio, mensagem. tudo isso, para Sim. quem? Ele mandou para o Manifestando a certeza de que ele não tem
nenhuma. E autorizando que foi o que o OGE podia falar. Até porque está aqui, né? Não tem a menor discussão. Se quiserem duvidar do seu depoimento, acho que não tem motivo nenhum para isso, mas está aqui. A acusação pode ter acesso a isso, conselho de sentença, com a determinação, logicamente, do ilustre juiz-presidente. Mas, Tem, Marilene, a questão que eu queria voltar nela aqui, se você souber, logicamente, o, o Rogério, ele fez alguma coisa com o OGE, levou vantagem em cima do OGE, para o OGE querer matar o Rogério, ou o Rogério é que se dizia prejudicado nessa divisão? o OGE não estava prejudicado nessa. Acho que se alguém tivesse prejudicado, poderia sentir o Rogério, mas o Rogério, no momento, se sentiu prejudicado. Ele teria que. Tinha uma questão de documentos lá da posse, que estava no nome. Isso ficou bem claro. Diga assim, o Rogério, o Rogério, ele chegou ao seu conhecimento de que o Rogério reclamava de que teria sido prejudicado nesse acordo. Não, O Rogério chegou com o seu não, conhecimento, não, né? não. Tanto é que a gente tinha boa relação com ele. Hã? Nós tínhamos uma boa Não, relação com sim, ele, eu né? estou dizendo se chegou ao seu conhecimento, ainda que seja um boato, alguma coisa assim, de que o Rogério teria se sentido prejudicado nesse acordo. Não, que chegou no meu conhecimento é que quem sentia. Eles tinham outros acertos, né? Mas que esse acerto foi feito e que tinha uma pessoa da família que se sentia prejudicada, não aceitava. Tá, Marilene, assim a minha pergunta é a seguinte, simples. Teria alguma coisa, um resquício de motivo para o OGE querer matar Não, é isso que eu o estou Rogério? É dizendo. isso que eu quero saber. Certo? Não, não tinha resquício de OGE querer matar o Rogério. Ah, Não. nada, com a Se tivesse alguma negociação. coisa, às vezes era da parte do Rogério, mas que eu não acredito. A pergunta é assim, a negociação foi limpa no seu entendimento, no Com entendimento de testemunhas, né? vocês familiares, Inclusive, com contrato e mas testemunhas. você não sabe se o Rogério se sentiu prejudicado, é isso? Não chegou ao seu conhecimento Não, ainda. meu conhecimento não. Tá bom, tem pergunta? Tem mais algum esclarecimento que você pode fazer? Você queira fazer também? Eu gostaria, se eu puder, falar que a Carol, Carol falou comigo e, se me permite, porque nós conversamos longamente e ela contou vários fatos, porque a família É. foi para a mídia denegrir a imagem do OGE, só que é o seguinte, ela me contou que essa dita filha falou para ela várias vezes que odiava o pai e queria vê-lo morto, que humilhava a família do Rogério porque considerava que eles eram pobres, que a mãe dela sofreu muito, que eles sofreram muito. Então, eu penso o seguinte, o Rogério devia apoiar um pouco a família dele, porque tinha dificuldades, e, do outro lado, não aceitava. Ele era uma pessoa muito boa, mas ele tinha aquela questão de comprar terras, essas coisas, e muitas vezes, em casa, a família quer mais liquidez. Então, surgiram alguns conflitos, que ele chegou uma vez rasgado, arranhado, tinha apanhado da filha, das filhas e da mulher, que o delegado mandou ele descansar. E inúmeras outras coisas, inclusive em relação ao Márcio, o Márcio foi apresentado ao GE pelo Rogério. E tem uma história longa dele em relação ao passado, que envolveu algumas coisas que ela me contou ali que eu não quis, acho até. E tem uma situação na Sota, que estava o Rogério e a então esposa dele, que veio aqui, né, hoje, estava alcoolizada, e apareceu um senhor que há muitos anos atrás, eu perdi um primo com 25 anos, advogado, na porta do fórum, assassinado,
por um agrimensor de Goiás chamado Bezinho. Foi o maior trauma da minha família. E meu tio, ele não se conformava, e minha tia, com isso, e passaram-se. Bezinho fugiu 12 anos, e meus tios todos foram embora, morreram. E minha tia falava para o Oger, que o Ogerzílio assumiu o nome do meu pai, quando meu pai, ele era um homem de coragem. Então, ele conseguiu que um delegado Mozart prendesse Bezinho no Pará. Ele veio preso. Foi julgado em Goiás, e ele cumpriu pena, mas ele estava dormindo só na cadeia. E ele circulava pela cidade, zombava um pouco porque meu tio tinha 3 filhos. Uma das filhas dele é a mulher do Agenor. E outro filho é o Teiro, foi o irmão deles que morreu. Todos aqui da cidade. Então, o Bezinho começou parece que, provocar a família. E esse incidente aconteceu na Sota. A esposa do Rogério, que estava lá com ele, estava alcoolizada, e ele era cantor, ele era uma pessoa que tinha na cidade, era cantor, tocava violão, era um senhor mais velho. Ele foi lá nesse bar e ela fez escândalo, falou que era assassino do primo dela, que exigia que a justiça fosse feita. Aí começou o conhecimento com o Márcio, veio daí. E um belo dia, o Bezinho aparece morto num beco de Goiás. Mas quem apresentou o Márcio, quem pediu justiça, foi uma pessoa que estava alcoolizada. Então, a iniciativa é dela, entendeu? E outra coisa também, doutor, eu não sei de onde vem tanto rancor assim, mas com a morte do meu pai, esses primos todos moraram na casa da mãe, fizeram faculdade, inclusive ela. E ela teve um relacionamento com o Gier e se apaixonou por ele. Se apaixonou por ele. Marilene, acho que essa questão aí a gente Não, pode economizar. Só quero dizer para o senhor que a perseguição vem disso aí, eu acho, porque foi a roubos da juventude e a família dos homens todos ficou sabendo. Eu fiquei sabendo depois da morte do Rogério. Nunca fiquei sabendo disso. Minha mãe morreu sem saber, porque ela morava dentro da casa da minha mãe. Tá bom. A acusação, da minha parte, eu estou encerrado. Tem uma? Não. Tem? Boa tarde. Olha, Me fala um pouco da senhora. A senhora mora onde? eu moro em Brasília. A senhora mora lá há quanto tempo? Eu moro em Brasília, eu mudei para Brasília em 76. Ah, então durante esse período todo aqui, a senhora nunca morou aqui, né? A senhora morava Não, lá. eu nunca me desvinculei das minhas origens, entendeu? A gente Sim, tem claro, entendo. Mas eu sempre digo via assim, a Goiânia, senhora morou sempre em Brasília, a em senhora não Brasília. morava aqui. A senhora frequentava a fazenda? Qual A fazenda? da Saudade? Não, eu nem conheço a A Saudade. senhora nunca foi lá? Não. Não. A senhora falou, a senhora era casada, a senhora teve filhos, a senhora construiu a Eu vida da... casei com 16 anos de idade. Hoje eu tinha 12 anos quando eu me casei. E eu sou casada há 53 anos. Tá, e E tudo em Brasília, certo? não, eu sou goiana, né? Meu Aham, marido também é, meus filhos todos nasceram em Goiânia. aham. E eu tenho 3 filhos, o mais velho tem 52 anos e a mais nova vai fazer 50 anos. E tenho E, 6 netos. e eles moram em Brasília também? Uma filha mora em Brasília e meu filho, ele é auditor da Receita, mora em Salvador. E a outra, minha filha é advogada e ela mora em Miami. Sei. E a senhora costumava vir para cá, passar
temporadas? A senhora tinha esse contato? Como é que era isso, da visita da senhora aqui? Olha, com a morte do meu pai, assim, eu mudei para Brasília Qual que sempre foi o ano? Desculpa, é porque eu em não. 1981. Em 81. Meu filho morou com meu pai até 5 anos de idade. E a casa dos meus pais era uma casa acolhedora. O meu avô, ele era a fazenda Romão era dele. Mas aí a senhora vinha? Como Não, é que era? Eles depois veio essa moravam fazenda. aonde? Todos moravam em Goiânia, só eu que mudei para Brasília em função do trabalho do meu marido, entendeu? Entendi. Então a senhora sempre morou em Brasília. Sempre morei, não, eu morei em Goiânia quando eu me casei, Sim, depois eu fui para Brasília, né? sim. Mas nesse período aqui a senhora nunca esteve aqui, na Aqui verdade. aonde? Nem em Goiânia, a senhora nunca morou. Não, eu ia todo final de semana É para isso que eu estou Goiânia. perguntando para a senhora. Como é que É, a senhora, como é que olha, era essa vivência da senhora? os primos foram todos estudar na casa de meus pais. E, às vezes, as primas, a prima deu à luz, minha mãe que acolheu. Então, Mas a assim, senhora nunca frequentou nenhum desses lugares aqui dessa fazenda, nem a Fazenda Paraná, nem a Fazenda não, em Mato Saudade. Grosso, não, nunca frequentei. Tá bom, Nós temos fazenda em Goiás, né, não em Mato Grosso. entendi. E depois disso aqui que aconteceu, como é que a senhora teve conhecimento desse fato, Sobre o quê? da morte do Rogério? Não, era família, né? Um telefone e tal. E aí nós tivemos Sim, contaram conhecimento. para a senhora dessa É. morte. Tá. E quando que a senhora entrou, quando que a senhora manteve contato com os familiares do Rogério? Em que época? Não, agora, em janeiro, agora. Em janeiro. Entendi. Porque já passaram 10 anos, né? Então, Sim, eles puderam raciocinar e então, juntar as pontas. entendi. É, então a senhora teve contato com eles agora em janeiro, É, né? Tem mais de um mês aí. Tá bom, obrigada. não Sem de mais nada, perguntas. doutora. Dona Marilene, muito obrigado. Ah, os jurados, quer fazer alguma pergunta? Então, dona